orgulho de mim mesma, porque eu sempre pensei que eu fosse precisar do carro de apoio. Desde o princípio eu falava para a Gelane que ia precisar do carro de apoio e saber que eu consegui passar por todos aquele percurso, aquela trajetória foi gratificante. E eu digo que o caminho, ele é o caminho da vida. Toda vez, a vida é isso, a gente sobe, desce, tem momentos de dificuldade, a gente chora sozinho, às vezes a gente chora junto. Esse foi o processo do caminho. É a vida. Lembrar do caminho como algo da vida mesmo. A gente nunca está sozinho. Como você se sente nesse último dia de caminhada? Muito realizado. Foi uma caminhada renovadora, eu tenho certeza que vou trazer isso para mim por todo sempre. Foi muito bom de verdade. Foi melhor do que eu pensava. É, de verdade, viu, Karina? Olá, olá, peregrinos! Sejam muito bem-vindos à Semana do Peregrino, essa série de 4 aulas que a gente está te ensinando como viver um caminho transformador. Eu sei, pode parecer mágica. Karina, eu vou só caminhar e vou me sentir internamente transformado? Eu também duvidava quando escutava outros peregrinos falando os depoimentos assim das histórias deles. E eu vi peregrinos que a gente guiou que também chegaram com essa mesma dúvida. Gente, será que é só caminhar e aí eu vou ter essa transformação? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais do que é esse caminhar, de que é esse processo e de como de fato ele transforma, eu separei aqui alguns depoimentos para vocês. Bora assistir juntos. E não é à toa que a gente tem esses chamados, né? Porque é uma forma de, sei lá, o que mora dentro da gente, aqui da nossa alma, sei lá, é um convite para a nossa evolução, esses chamados. Muito. Porque cada peregrino que vai de diferentes chamados, assim, ele vive ali uma transformação, né? Uma espécie de evolução ali no caminho. É tanta coisa que acontece. Primeiro que a gente veio, né, de um momento de pandemia. Então, assim, 24 horas dentro de casa com um monte de gente. E aí, assim, de repente você tá ali sozinha no meio da... Nossa, sou eu só comigo. Quanto tempo fazia que eu não tinha um tempo só eu comigo? Isso foi uma das coisas que eu falei assim, a gente precisa ter tempo pra gente. E essa oportunidade, assim, quando você tem um tempo só você consegue abrir todos os seus armários internos, tirar tudo de dentro das gavetas e ir guardando só o que interessa. Você faz essa limpeza, é um processo muito bacana de limpeza de gavetas internas. E essa questão de você estar ali, teve um momento, mais de uma vez eu olhei e parei assim, falei, gente, eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto de estar na natureza, eu gosto tanto de ver os bichos, de ver... A gente teve um dos dias que passou uma lontra lá embaixo, já a gente descendo pedrinhas, passou uma lontra cruzando de uma cachoeirinha para outra. E eu gosto tanto de estar na natureza, estar com os bichos. Em que momento da vida eu parei de fazer as coisas que eu gostava? Porque a vida urbana exigiu tanto de mim que eu parei de fazer o que eu gostava, o que me trazia vida. Né? E aí isso foi muito forte, tanto que agora a gente começou a usar mais o parque que a gente tem aqui do lado de casa, que é, tipo, é meu quintal, e eu não usava. Olha só. Não ia. E foi não, e é uma coisa que eu gosto muito, me faz muito bem, né? Estar perto da natureza, tá? E aí depois, em que momento da vida a gente para de fazer o que faz bem pra gente? Para atender as outras necessidades, né? E de recarregar as baterias, descobrir o que te recarrega e ir atrás disso. Acontece, né? Eu já li muitos livros de peregrinação em que as pessoas se transformam quando caminham sozinhos, né? Mudam o estilo de vida, mudam muita coisa, né? Essa primeira caminhada, ele mudou muita coisa na gente, principalmente pela idade. Eu e ela somos sessentões, então é um divisor de águas, né? Fala assim, ó, assim, não vou dizer que eu sou realizada, porque eu ainda tenho muito que viver, muita coisa que fazer, né? Mas nós fizemos num momento muito legal, e nos ensinou que nós estamos no caminho certo.
Eu escrevi, inclusive, num dos cadernos lá, que nós paramos numa das últimas pousadas, né? Que a vida começa aos 60. Não é aos Olha, 40, não é aos 50, ela começa aos 60. E a caminhada te ensina isso. Você está caminhando por um novo estilo de vida, né? Natureza, alimentação. Estilo mais saudável, né? Mais saudável. Você entra para dentro de você muito. Isso a caminhada ensina para gente. porque muitas pessoas que estão iniciando na peregrinação, né, ou descobriram isso, tiveram uma primeira experiência, o que hoje a peregrinação ela significa para você e o que você diria para essas pessoas que querem iniciar, mas têm medo? Tipo assim, qual é a transformação profunda que ela causou na sua vida que você acredita que a pessoa percorrendo um caminho, estando disponível para viver aquela experiência, também pode causar na vida dela? Olha, eu acho que a principal transformação que eu passei foi até considerar um pouco do minimalismo para minha vida. Saber que eu posso viver com pouco. Que às vezes uma mochila é o bastante para eu caminhar pelo mundo, ser feliz, entendeu? Né? Tirar um tempo para mim. Aí eu acho que entra uma questão de cuidado pessoal nosso. Né? Você tirar um tempo para você, né? E olha, há um poder muito forte de você só caminhar em silêncio e sozinho em alguns momentos. Claro, eu sempre digo para quem me pergunta, eu devo fazer sozinho? Eu falo, cara, não, faz em grupo. Mas se reserve um tempo para você poder caminhar sozinho, em silêncio, você ter os seus momentos de contemplação. Então, assim, o ganho para mim das peregrinações, e é o que eu poderia dizer para quem tem que está namorando essa ideia, né? É que vai ser uma coisa que vai te transformar. Não tem como não te transformar, sabe? Não tem como uma pessoa entrar num processo de uma peregrinação e dizer que saiu a mesma pessoa. Não vai ser uma coisa disruptiva, de repente, que você vai sair, você vai, né? Nossa, como eu sou uma outra pessoa agora. Não. Mas é uma coisa que vai trabalhando conteúdos profundos na gente. E se a gente tiver sensibilidade para perceber isso, né? Então, assim, o que eu diria vai com medo mesmo, entendeu? Porque eu te digo que quando eu peguei o ônibus para ir para Águas da Prata para fazer o Caminho da Fé, eu estava cheio de receio dentro de mim, sabe? Eu ficava pensando assim, se seria a coisa que eu ia que eu estava procurando, e foi muito mais. Eu acho que o maior aprendizado, na verdade, foi como a gente eu preciso de pouco para viver. Esse foi de longe, assim, o maior aprendizado, né? Eu preciso de muito pouco para viver, muito pouco. Tanto que desde que eu voltei, assim, eu tenho feito uns detox, assim, de umas coisas, né? Porque, gente, pra que tanta coisa? Pra que tanta coisa? Essas coisas, pra que coisa? Sabe, uma coisa que quando eu voltei, eu trouxe junto, assim, sabe? Que é uma mochila. É uma mochila, é uma água, é uma comida, é uma cama, né? É um chuveiro para tomar banho. Uma simplicidade, sabe? Uma coisa, né? Sabe? Dá para ser feliz, assim, uma simplicidade. Pois é, vocês viram como que é essa jornada de transformação, como que ela acontece numa experiência de peregrinação com esses depoimentos. Mas antes da gente começar o assunto dessa aula, eu quero dar uma revisada com vocês do que a gente aprendeu na aula 1. Pois é, porque essa é a segunda aula. Então, o que a gente aprendeu na aula 1? A gente entendeu como definir o nosso propósito, o meu propósito de peregrinar. Uma série de 4 perguntinhas ali que vão te ajudar a definir melhor o seu propósito, porque a gente sabe que uma pessoa, um peregrino com um propósito mais forte, ele tem uma maior chance de completar a peregrinação toda caminhando, sem entrar no carro de apoio, sem desistir no meio da jornada. Segunda coisa que a gente aprendeu foi a questão do planejamento, a técnica dos 3 quais. Qual caminho eu vou fazer? Qual forma eu vou fazer?
Qual data eu vou fazer? Isso aqui vai ser super importante, a gente vai continuar aprofundando um pouquinho melhor nesta aula de hoje. E terceiro ponto que a gente aprendeu na aula 1 foi nossos roteiros para iniciantes. Então eu expliquei lá a Rota das Capelas e o Caminho da Agonia, que é o nosso novo roteiro. Então, além de falar dos desafios de cada roteiro, eu falei a quilometragem, mostrei até um mapa altimétrico do Caminho da Agonia, falei das datas, falei dos desafios e da quantidade de vagas que a gente vai ter para cada roteiro no ano de 2024. Ano que vem. Então, se você não assistiu essa aula, peregrino, dá um pause aqui e volta lá para assistir a aula 1. Porque na aula de hoje, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender hoje como realizar o caminho de Caravaggio sendo sedentário. Pois é, porque essa é uma dúvida que a gente recebe muito. Porque o peregrino, ele recebe esse chamado de descobrir o universo da peregrinação. Meu Deus, eu preciso viver isso, mas a minha condição física hoje é de sedentário. Como é que eu vou sair deste lugar de sedentário para o lugar de me tornar apto? Um corpo apto, atleta? Não. Maratonista? Não. Sei lá, Usain Bolt? Não. Como transferir o seu corpo de uma condição sedentária, transformar, né, para uma condição apta para uma peregrinação. Então vamos rever lá aquela técnica dos 3 Qs. Qual caminho? Bom, como nessa aula a gente está ensinando como fazer o caminho de Caravaggio, eu vou supor, isso aqui depois você pode refazer essa técnica aqui usando o caminho que você escolheu, tá bom? Mas vamos supor que você escolheu fazer o Caravaggio. Qual forma que você vai fazer? A gente falou que tem 3 formas de fazer, certo? Você pode fazer ela sozinho, autônomo, você pode fazer ela montando você, o seu grupo, você sendo líder do grupo, ou você fazendo com um operador. Então eu vou colocar aqui, a gente vai supor que você vai fazer com um operador que na Trilhas, né, que você escolheu fazer esse caminho com a gente, ok? E qual data? Então vamos definir qual a data aí do caminho que você vai fazer. Então, nossos grupos de Caravaggio para 2024, a gente tem fevereiro, novembro e dezembro, tá? Então, no mês de fevereiro, a gente tem de 7 a, deixa eu colar aqui, de 7 a 17 de fevereiro e de 20 de fevereiro a 1º de março, ok? Novembro, quais são as nossas datas de novembro? A gente tem 17 a 27 de novembro e dezembro a gente tem de 30 de novembro a 10 de dezembro. A 10 de dezembro. Então, qual data que você vai fazer? Bom, você vai escolher uma dessas datas, mas nesta aula a gente vai supor que você escolheu a nossa primeira data. Então, grupo de fevereiro aí, de 7 a 17 de fevereiro. Ok? Então, vamos lá. Essa aula a gente está aprendendo como você vai fazer o caminho de Caravaggio saindo sedentário. Então, a gente vai te ensinar como você vai sair dessa condição de sedentário para se tornar um corpo apto. Primeiro passo é responder essas perguntinhas aqui. Qual caminho você vai fazer? Caravaggio. Qual forma? Com o operador na Trilhas. E qual data? Dentro das datas que a gente oferece, estou supondo que você escolheu de 7 a 17 de fevereiro, certo? Então vamos lá, vamos entender como que você vai seguir agora com os próximos passos. Então, o primeiro passo para a gente sair da condição de sedentário, que é um passo estratégico, é estudar o seu roteiro. Tá? Então, vamos avaliar aí como que é o roteiro do caminho de Caravaggio. São 8 dias de caminhada. Deixa eu pegar essa outra caneta aqui. São 8 dias de caminhada, tá bom? 10 de viagem no total, mas de caminhada são 8.
10 porque você precisa chegar, dormir e começar a caminhada no outro dia. E a gente sempre chega no nosso destino final, dorme, tem uma cerimônia ali de entrega de certificados, de celebração, e no dia seguinte o peregrino está liberado. Nesse caso de Caravaggio, ainda depois a gente tem o tour do vinho, que mais pra frente a gente explica para vocês como funciona. Então, 8 dias de caminhada, certo? Quilometragem total, mais ou menos 200 quilômetros, certo? E como que esses 200 quilômetros são divididos? Karina, é importante eu saber, eu queria meio que ir na surpresa. Gente, se você for querer se preparar mesmo e tá apto, se você é um sedentário, quer sair dessa condição e ter um corpo apto, é muito importante você entender qual que é a realidade que você vai enfrentar. Não adianta ir iludido, falar assim, eu prefiro não saber. Não, gente, vamos entender qual é a realidade que a gente vai enfrentar. Isso aqui é para travar vocês, é para fazer congelar e falar assim, meu Deus, eu não vou dar conta? Não, isso aqui é para mostrar um pouquinho da realidade que você vai enfrentar. Porque o nosso objetivo aqui não é fazer você desistir, tá? O nosso objetivo com essas aulas é te ensinar como você vai se preparar para quando você chegar no caminho de peregrinação, a dor não ser a sua única sensação. Você tá ali brigando com o caminho porque você tá sentindo dor o tempo todo. Então, a partir do momento que você tem um corpo apto, a dor ainda vai existir e vai fazer parte da sua jornada, mas você vai ter tranquilidade, consciência, capacidade, preparação emocional, psicológica para você transcender, ressignificar essa dor e viver um caminho um pouquinho mais profundo, entendeu? E não sair lá de falar, meu Deus, isso aqui não é pra mim, sabe? Eu tô sentindo muita dor, Deus não fez meu corpo para eu sofrer, entendeu? Então a gente já sabe que isso pode acontecer, porque a gente já viu inúmeros peregrinos com isso. Então é por isso que a gente está ensinando isso aqui. Então é sim importante você ter uma noção, estudar o seu roteiro, tá? E saber aí a média de quilometragem diária que você vai percorrer, tá certo? Então vamos continuar aqui, vem comigo, ó. Primeiro dia no caminho de Caravaggio, 28 quilômetros. Segundo dia, 22 quilômetros. Terceiro dia, 17. Quarto dia, 25. Quinto dia, 20. Sexto dia, 26 quilômetros. Sétimo dia, 32 quilômetros. E oitavo dia, 22 quilômetros e meio. Então, você consegue ver, nesse geral, que a sua média de quilometragem é em torno de uns 25 quilômetros, né? Isso é uma média de 25 quilômetros. Então, você vai entender como vai ser importante nos seus treinos você alcançar uma quilometragem próxima da média que você vai fazer. Eu vou precisar fazer 28 quilômetros, eu vou precisar fazer 32? Não. O mais próximo que a gente vai querer chegar nos nossos treinos, que eu já vou explicar para vocês, é próximo da nossa média. Por isso é importante você entender qual que é a média de quilometragem. Então aqui, com esse estudo, você consegue ter uma realidade de média de 25 quilômetros, ok? E os desafios? Quais são os principais desafios desse caminho? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui nesse dia, que é o segundo dia, e se eu não me engano no quarto dia, aqui a gente vai ter duas subidas fortes. Então a gente tem subidas longas, mas essas subidas longas, elas chegam depois de uma longa descida. Então, no caminho de Caravaggio, a gente enfrenta descidas, pessoal, muito desafiadoras, porque elas têm cascalho solto, é muita pedrinha, elas têm curvas, são curvas bem sinuosas que você vai fazer, e ela tem a inclinada mesmo, entendeu? É bem decidão mesmo. Então você chega a descer e depois subir uma longa subida. Então esses são desafios no trajeto de Caravaggio. Tem outros desafios, por exemplo, a questão de pontos de apoio, mas que você realizando o caminho com a gente, a nossa logística vai sanar. Então o importante para conhecimento de preparação física é que você vai enfrentar subidas longas e descidas muito longas,
certo? E a gente tem um dia que é bem desafiador, mas que não é para travar vocês, não é para criar, meu Deus, ai, vou esperar o céu. Não, calma. É um dia maravilhoso, é o dia mais bonito do caminho. Geralmente os dias mais bonitos são os mais desafiadores. Porque, como diziam os gregos, né, ralé patacalá, as coisas belas são difíceis. Então aqui é um dia que a gente passa num monte de parreirais, um monte de parreirais. Mas a gente tem no finalzinho do dia, então esse é o grande desafio desse dia, que a subida mais extensa, ela é no final do dia. Só estudando isso aqui, a gente entende que o nosso treino, a nossa simulação, a nossa preparação para sair da condição de sedentário e nos tornar aptos para realizar este caminho, então a gente sabe que a gente vai caminhar no total cerca de 200 quilômetros, que vai ser uma experiência que vai ser vivida em 8 dias, que a nossa média de quilometragem vai ser de 25 quilômetros e que os nossos principais desafios serão descidas inclinadas, subidas extensas e no 7º dia a subida extensa no final. Então aí eu vejo que tipo de treino que eu preciso desenvolver. Então vamos lá com a gente agora. Antes, só mostrando aqui um material que você recebe assim que você fecha com a gente, que você tem acesso a esse mapa altimétrico, ó. Então aqui você consegue ver um pouquinho dessa coisa que eu tô falando. Então, além da quilometragem, você consegue fazer uma leitura aqui do mapa altimétrico. Isso aqui, novamente, não é para assustar ninguém, não é para travar, mas é para ampliar um pouquinho o horizonte do peregrino, para que ele possa ter mais ferramentas para a sua preparação, tá certo? Agora, se você é um peregrino que quer ir na condição de sedentário mesmo, que tá assim, não vai, eu quero ver como que é, então você vai tá abrindo portas dentro da sua cabeça, que qualquer coisa eu entro no carro de apoio, tá bom? Não é um peregrino que a gente gosta muito de levar, mas acontece de ter esses peregrinos no grupo, e são peregrinos que geralmente não saem tão transformados quanto a oportunidade oferece. Então é por isso, de toda essa explicação, de você preparar o seu físico para que a jornada seja ainda mais transformadora. Então vamos ver como que a gente vai dividir esse conhecimento nos nossos treinos mensais. Então, peregrino, vamos lá para a fase do planejamento. Então, lembrando que a gente escolheu o caminho de Caravaggio e a gente escolheu a gente vai fazer com anatrilhas e a gente escolheu a data de fevereiro. Então, eu fechei agora em setembro. A gente vai abrir as inscrições no dia 12 de setembro. Então, tô supondo que você foi lá enlouquecido, já fez sua inscrição com o nosso atendimento na hora e fechou para fevereiro, que é o nosso primeiro grupo, tá bom? Então, vamos fazer aí um planejamento do seu treino se você fechou em fevereiro. Então, você vai ter setembro, você vai ter outubro, você vai ter novembro, você vai ter dezembro e você vai ter janeiro para se preparar. São 5 meses de preparação. Karina, em 5 meses eu consigo sair da condição de sedentário para uma condição apta? Se você seguir todos esses passos que a gente está ensinando aqui, sim, e principalmente se você não tiver nenhuma condição de saúde que comprometa esses treinos aqui, tá bom? Mas se você fez lá, a gente vai falar sobre o check-up, tudo certinho, e não tem nenhum problema de saúde, seguindo esses passos aqui, sim, 5 meses são suficientes para você sair da condição de sedentário e alcançar o físico apto, tá? Então vamos lá no passo a passo. Primeira coisa, peregrino, que eu já adiantei para vocês, check-up. Tá? Isso aqui é muito importante. Tem gente que releva isso, fala assim, não, deixa eu ver, né? Nunca tive nada, não vai dar nada, vai dar tudo certo, Deus tá comigo, não sei o quê. Mas, gente, um check-up é super importante. Fazer o seu exame do coração, ver os exames de sangue, se tá tudo certo, se você tem alguma condição. Tem gente que vai e depois que descobriu a questão da diabetes lá no caminho. Então, é bem importante você ter uma ideia na condição atual do seu corpo. Então, o passo 1 é sim fazer o check-up e ver se tá tudo certo. Deu tudo certo, Karina, fiz meu check-up e tal. Aí você vai explicar
você vai aplicar a técnica do BBF. Que é isso, Karina? Best friend? Não! É básico, é a técnica do básico bem feito. Essa é a técnica que a gente aplica. E eu já falei pra vocês que esse ano eu tô focada em melhorar no tênis. E eu fiz essa analogia do tênis, do meu treino de tênis, com tênis de preparação para a peregrinação. E eu falei que se eu quero melhorar no tênis, eu não vou fazer natação, eu não vou fazer balé, eu não vou caminhar, eu não vou correr. E o que eu vou fazer? O que vai ser o meu treino básico? Meu básico bem feito é treinar o tênis. Se eu quero ficar boa em tênis, eu vou treinar tênis. Então é a mesma coisa. Se você quer ficar bom em caminhada de longo percurso, que é a definição de uma peregrinação, é caminhada de longo curso, o que você vai fazer? Caminhar. Então o que é o básico bem feito, peregrino? É caminhar. O treino é caminhar. Aí você vai ver nos treinos mensais aqui, se fazendo o básico bem feito, você vai descobrir o que você precisa trabalhar para aprimorar ainda mais o seu básico. Então, outra analogia, eu, por exemplo, no tênis, tô lá fazendo meu básico bem feito 2 vezes na semana, né, porque no tênis é diferente, mas tô lá fazendo meu básico bem feito. Eu descobri que eu preciso de fortalecer, né, a minha parte muscular. Então, o que eu fui fazer? Eu busquei uma musculação 2 vezes na semana. A musculação é o meu treino. Não, meu treino básico bem feito é o meu tênis. Qual que é o seu básico bem feito, peregrino? É caminhada. E aí você vai com o treino auxiliar, tá? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro mês, peregrino, você vai fazer o seu check-up e você já vai dar início ao básico bem feito. Como que é essa caminhada de início? Gente, é super suave. Lembrando que eu tô assumindo aqui que a sua condição é de sedentário, tá bom? Então, como que você vai começar isso? Você vai começar, peregrino, fazendo de 3 a 5 quilômetros 3 vezes na semana. É só isso que você vai fazer nesse primeiro mês. Então, você fez o seu check-up, você vai começar a fazer de 3 a 5 quilômetros 3 vezes na semana. Isso aqui, peregrino, dá cerca. Provavelmente você, como sedentário, vai estar andando mais devagarzinho, né? Às vezes até ali 2,5 km, 3 km por hora. Então, isso aqui vai demorar cerca de 1 hora a 1h30 ali. Então, é isso que você vai começar a fazer no seu mês de setembro. Check-up, a técnica do básico bem feito, que é de 3 a 5 quilômetros 3 vezes na semana, ou seja, 1 horinha, 1h30, 3 vezes na semana. É assim que você vai começar. Passou pelo primeiro mês, vamos ao segundo mês, outubro. Aí a gente vai dar um up nisso, porque se você começou a fazer o básico bem feito, bem qual na história do tênis, que eu comecei a fazer meu básico bem feito e percebi que eu precisava de musculação, é o que vai acontecer com você no segundo mês. Então, você realizando o básico bem feito, as suas primeiras caminhadas, você vai perceber que você vai precisar de um treino auxiliar, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai buscar um educador físico. Esse tipo de treino é um treino muito importante e que é importante você buscar um profissional. Então, a gente não pode passar esse tipo de treino aqui, nessas aulas, mas a gente super indica que você busque um educador físico aí da sua cidade, mostre para ele lá o seu planejamento, o dia a dia, a questão da altimetria lá, para ele conseguir montar um treino para você. No treino auxiliar que você escolheu, se é musculação, se é pilates, dependendo da sua necessidade, de repente você viu que você tem uma dor no joelho, você tem dor nas costas, você precisa fortalecer o seu abdômen. Então aí você vai notar logo nessas primeiras semanas e até mesmo com uma orientação do seu médico que realizou o check-up para você, o que você pode fazer para aprimorar o seu básico bem feito. Então essa é a etapa que você vai buscar
um treino auxiliar e um profissional que te auxilie nisso, né? Que te ajude. Mas você vai parar com o seu básico bem feito porque você começou o treino auxiliar? Não, peregrino, você vai seguir firme e forte no seu segundo mês com o seu básico bem feito. Só que, porém, a gente vai dar uma incrementadinha nele. Então, de 3 a 4 vezes na semana. Então, é legal você usar o seu final de semana para fazer. Você vai aumentar um pouquinho a sua quilometragem e vai passar a caminhar ali de 5 a 10 quilômetros 3 vezes ou 4 vezes na semana. Isso aqui vai dar, em média, umas 2 horas de caminhada, né? Umas 2 horas de caminhada de 3 a 4 vezes na semana. Então, resumindo, segundo mês, você vai com certeza sentir a necessidade de um treino auxiliar, você vai buscar a ajuda de um educador físico, mas você não vai deixar de fazer o seu básico bem feito, levando ele um pouquinho mais além, fazendo de 5 a 10 quilômetros, 3, 4 vezes na semana, o que dá em torno de 2 horas de caminhada por dia. Então vamos lá para o nosso terceiro mês, o que a gente vai treinar em novembro. Em novembro, que é o nosso terceiro mês de treino, certo? O que a gente vai focar? A gente vai começar a escolher o nosso equipamento, peregrino. É isso aí. E quais são os equipamentos primordiais para uma peregrinação? É você definir o seu tênis, a sua meia e a sua mochila. Karina, mas eu vou fazer com vocês, eu não quero carregar a mochila. Mas provavelmente você vai carregar a sua água, um protetor solar, uma capa de chuva, uma camiseta extra e essa mochilinha, mesmo que seja pequena, vai estar pesando ali em torno de uns 2 quilos. Então é importante você ter nas costas pelo menos ali uns 2, 3 quilinhos para você simular o que você vai enfrentar na peregrinação. Então os equipamentos primordiais que já devem ser inseridos no seu treino a partir do terceiro mês são tênis, meia e mochila com cerca de 2 quilos a 3 quilos. E aí, porque eu comprei o equipamento, eu vou parar com o meu básico bem feito? Nunca paro com o meu básico bem feito, tá? Ele vai estar comigo em evolução até o dia da minha peregrinação. A diferença é que agora eu vou escolher terrenos um pouquinho mais desafiadores, entendeu? Eu vou escolher, o que é isso, Karina? Subidas, descidas na minha cidade. Só tem asfalto? Pode ser asfalto, não tem problema, mas tem estrada de terra? Aproveita. Estrada de terra. Então, essas são características que podem dar um up aí no seu treino, para deixar os terrenos mais desafiadores, tá? E o meu básico bem feito, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar fazendo os treinos curtos 3 vezes por semana, 2 horinhas ali, nessas 3 vezes que eu for treinar. E eu vou incluir agora na minha preparação os treinos longos. O que são treinos longos, Karina? Aqui a gente vai começar de 10 a 15 quilômetros, tá? Então, no seu terceiro mês, você não precisa ir além dos 15. Se mantém aqui nos 15 quilômetros. Eu gosto muito de fazer isso aqui, os treinos longos, nos finais de semana. Porque esse é um treino que vai durar ali de 3 a 4 horas, se você for fazer 15 quilômetros. Então, é legal você ter um tempinho a mais e fazer isso no seu final de semana. Então, resumindo, você vai inserir os seus equipamentos, você vai escolher terrenos desafiadores, mas, Karina, na minha cidade não tem subida, não tem descida, é tudo plano. O que você vai fazer? Você vai falar com o seu professor do treino auxiliar para ele poder simular um pouquinho melhor no seu treino auxiliar o que seria um terreno mais desafiador, tá? Se não tem terrenos desafiadores, vou escrever aqui, você vai simular ele no treino auxiliar, tá? Provavelmente vai ser um treino mais de força, um treino voltado para as pernas, e aí você conversa com o seu educador físico. Treinos curtos, seguiremos firmes aqui no nosso BBF, o básico bem feito, 3 vezes na semana,
trechinhos de 2 horas caminhando, de 5 a 10 quilômetros. E eu vou inserir os treinos longos, de 10 a 15 quilômetros. Não preciso passar de 15 nessa primeira etapa, vai dar em torno aí de 3 a 4 horas. Agora vamos aprender o que a gente vai fazer no nosso 4º mês de preparação. Meu 4º mês de preparação, hein? Esse aqui é o meu 4º mês de preparação. Tá chegando a minha peregrinação, ai meu Deus! O que eu vou fazer? Ô peregrino, esse momento já não é mais para você estar treinando sem equipamento. Isso aqui, assim, ó, você tem que estar com o seu tênis, com a sua meia, pelo menos. Você tem que estar treinando com ele para amaciar, para esse tênis não te dar bolha durante a peregrinação. Isso aqui é super importante. Então, assim, já não dá mais para treinar no 4º mês sem equipamento. Entendido? Ok. Treinos curtos, seguimos com a mesma logística. 3 vezes na semana, 2 horinhas. O que dá isso? Cerca de 10 quilômetros, né? 5 a 10 quilômetros aí. Mas você vai estar fazendo 8 a 10 quilômetros, 3 vezes na semana, fazer essa caminhadinha. Ah, Karina, mas eu não consigo encaixar. Gente, vai a pé pro trabalho, volta do trabalho, entendeu? Eu tive quantos peregrinos que o nosso Júlio foi um exemplo tão claro disso. Ele ia de mochila, todo equipado pro trabalho e voltava do trabalho todo equipado da peregrinação, né? E fazia os treininhos curtos dele aí pelo menos 3 vezes na semana, 2 horinhas por dia. Só que a única mudança nesse nosso 4º mês é que a gente vai aumentar um pouquinho o nosso treino longo, tá? Lembrando que eu não parei com o meu treino auxiliar aqui, hein, gente? Eu continuo com o meu treino auxiliar, tá? Esse não para também a partir do momento que eu iniciei. Então, os treinos longos, o que vão acontecer com eles? No 3º mês eu estava fazendo de 10 a 15. Então, aqui eu vou fazer de 15 a 25. Então, já no 4º mês, eu tô realizando, ó, o meu objetivo é chegar na quilometragem que é a média da quilometragem que eu vou enfrentar lá no meu caminho, tá bom? Então, eu já tô bem mais próxima da realidade que eu vou viver na minha jornada de peregrinação. Então, resumindo, o 4º mês já não dá mais para treinar sem tênis, sem o seu equipamento primordial, sem tênis nem meia. Os treinos curtos não devem ser abandonados, deve continuar ali. Se você não tem tempo, vai a pé para o trabalho, volta do trabalho, vai no mercado a pé, sei lá. Mas você tem que fazer 2 horas por dia, aí pelo menos uns 10 quilômetros, 3 vezes na semana. Treinos longos é o que vai ter a mudança. Nesse 4º mês a gente vai tentar se aproximar a cada semana da nossa média. Então, de 15 a 25 quilômetros, que é a média do nosso caminho. E a gente não para com o nosso treino auxiliar. Começou, a gente segue firme nele, ok? E vamos lá para o nosso 5º mês. Nossa, aí a ansiedade tá a 1000. Eu já tô para viver meu caminho, já tá muito próximo. Então, qual que é o meu objetivo nesse último mês? É simular, quanto mais eu conseguir, a realidade que eu vou viver lá. O que quer dizer isso, Karina? Quer dizer equipamentos. Aí eu já posso treinar com a minha calça, com a minha camiseta, com o meu chapéu que eu escolhi, com o tênis, com a mochila, com a meia. Então, os seus equipamentos aqui no 5º mês, eles têm que estar alinhadinhos, tá bom? Outra coisa que é importante, clima. Então, se você conseguir fazer um treino longo no calor mesmo, aquele calor de rachar, no frio, na chuva, esse é um mês para você tentar se fazer mais próximo do que você vai enfrentar lá na questão do clima. Se não tiver como, tudo bem, gente, segue igual, mas se você tem a oportunidade, realmente faça. Eu lembro da Clarice e do Adilson, que eles faziam justamente isso, eles foram muito bem nas peregrinações deles. E eles treinavam assim, nossa, choveu, não vou fazer meu treino porque tá chovendo. Não! Eu vou fazer meu treino porque se chover lá, eu já sei que a minha capa de chuva funciona, eu já sei que meu tênis, como que ele funciona, como é que eu vou secar ele, sabe? Eu já sei como o meu equipamento e o meu corpo vão reagir com essas intempéries. Então, se você tem a possibilidade, não fuja.
do clima, tá? Enfrente ele já no seu treino. E, por último, o terreno, que a gente já falou ali, né? Mas que nesse mês é para ser levado bem a sério. A questão de buscar terrenos mais desafiadores. Então, sim, buscar subida, buscar descidas, estradas de terra. E se você realmente não tiver, não é por preguiça, se no seu lugar realmente não tiver, você buscou, se esforçou, tal, aí você, como a gente explicou, trabalha isso no seu treino auxiliar. Mais importante de tudo aqui, gente, nesse 4º mês e no 5º mês, não se empolgar e querer fazer um treino longo maior que 25 quilômetros. Acima de 25 quilômetros, você vai ter dias sim na sua peregrinação que você vai fazer isso. Mas a gente não quer que você faça isso no seu treino para você não machucar. Porque acima de 25 quilômetros, as chances são bem maiores. Mas, se você saiu da condição de sedentário, gente, você estava lá no 1º mês sedentário, você já chegou aqui no 4º mês. Então, a gente já viu muitos peregrinos que, de repente, falaram assim, ai, nossa, o povo da minha cidade está indo fazer uma romaria de 40 quilômetros, eu vou para treinar. Não faz sentido. O peregrino machucou e foi para peregrinação machucado. Então, você já chegou tão longe aqui, você não precisa passar do que vai ser a média do seu caminho. Deixa que além você cumpra lá na peregrinação, porque lá vai ser um pouquinho diferente, tá? E aí você na cabeça já tendo assim, não, eu já fiz 25 quilômetros, você vai passar assim nos dias de 28, não, mas são só mais 3. São só mais 3 quilômetros. No dia de 32 lá, não, são só mais 7, são 2 horinhas e meia aí, 2 horas que eu consigo fazer mais de caminhada. Então, trabalhe na média da sua peregrinação nos seus treinos para você não se machucar. A gente não quer que você se machuque nessa etapa de treinamento. Então, seguindo este passo a passo aqui, mês após mês, em 5 meses, você vai sair da sua condição de sedentário e treinar o seu corpo, transformar ele num corpo apto para a sua experiência de peregrinação. Então, antes de você ir embora, peregrino, vamos lá revisar o que a gente aprendeu nessa 2ª aula da nossa Semana do Peregrino. Então, o tema da aula é como percorrer o caminho de Caravaggio, saindo da condição de sedentário e transformando o seu corpo num corpo apto. E aí a gente entendeu o quê? Primeira coisa, a gente precisa descobrir qual o caminho que a gente vai fazer. Você escolheu o Caravaggio. Que forma que você vai fazer? Você escolheu a Anatrilhas como operador, então você vai fazer comigo. E qual data? Dentre as que a gente oferece, você escolheu a primeira, de 7 a 17 de fevereiro. Então, meu querido, você que fechou com a gente vai enfrentar 200 quilômetros em 8 dias de caminhada. Você aprendeu nessa aula de hoje que é muito importante estudar o roteiro. Então, tá aqui a divisão de quilometragem. Nesse estudo, você descobrir quais são os desafios que você vai enfrentar e a média de quilometragem que você também vai encarar nesse desafio do caminho de Caravaggio. Descobrimos que a média é 25 quilômetros e que esses subidas longas, descidas íngremes e subida no final são os desafios. Então, a gente foi para a etapa do planejamento. Você que decidiu fechar com a gente e peregrinar com a Anatrilhas em fevereiro vai ter 5 meses de preparação. E 5 meses serão suficientes para você transformar o seu corpo de um corpo sedentário para um corpo apto. Então, você vai fazer um check-up e você vai aplicar a técnica do BBF, o básico feito, o básico bem feito. Então, a gente entendeu que a gente vai começar devagarzinho, com caminhadas curtas, 3 vezes na semana, de 3 a 5 quilômetros. Depois, no 2º mês, a gente percebeu que fazendo o básico bem feito, a gente vai perceber qual a necessidade do nosso corpo e a gente vai buscar um treino auxiliar, mas a gente vai continuar fazendo o básico bem feito, que são as caminhadas, a gente vai elevar um pouquinho a dificuldade delas, aumentando a distância, então serão cerca de 2 horas caminhando de 3 a 4 vezes na semana, de 5
a 10 quilômetros. Terceiro mês, você entendeu que vai ser importante você escolher os seus equipamentos, principalmente tênis, meia e mochila. Sim, uma mochilinha ali de pelo menos 2 quilos, 3 quilos. E você entendeu que precisa buscar terrenos mais desafiadores já nesse terceiro mês. E continuar com o seu treino auxiliar. Seguir também com o seu básico bem feito, os treinos curtos, 3 vezes na semana, 2 horinhas ali em cada dia. E adicionar, mais importante no terceiro mês, adicionar os treinos longos. Aproveite o seu final de semana para caminhar aí de 3 a 4 horas, de 10 a 15 quilômetros. Quarto mês, a gente entendeu que já não dá mais para caminhar sem equipamento. Eu tenho que ter decidido o meu equipamento. Sigo feliz com os meus treinos curtos, sigo com meus treinos auxiliares e aumento um pouquinho o desafio dos meus treinos longos, de 15 a 25 quilômetros. Eu aprendi hoje, você aprendeu hoje, que eu não preciso passar da minha quilometragem média porque eu não quero me machucar. E no último mês, o que eu vou fazer? Eu vou tentar simular o quanto eu conseguir a realidade que eu vou enfrentar lá no caminho de Caravaggio. Lembrando que você escolheu fevereiro, o que você vai enfrentar lá? Calor, muito calor. Então, se você conseguir treinar no clima, no calor, úmido, é muito quente, tente isso. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula de hoje, sobre a nossa segunda aula, gente, entra aqui em contato com o nosso suporte. Manda a sua dúvida lá. A gente não vai responder no WhatsApp, mas eu vou reunir todas essas dúvidas e respondê-las na nossa quarta aula, que vai acontecer ao vivo lá no Instagram. Então, não perca a oportunidade e deixa a sua dúvida aqui para o nosso atendimento que eu vou esclarecer. E outra coisa, se você chegou até aqui, peregrino, você não pode perder a nossa terceira aula. Porque pensa comigo, você já assistiu a primeira aula, que é os primeiros passos, como definir seu propósito, planejamento. Segunda aula, aula de hoje, preparo físico. Você aprendeu ali passo a passo, mês a mês, como se preparar. Então, você não pode perder a nossa terceira aula para fechar aí com chave de ouro essa parte de planejamento. O que levar na mochila para fazer o caminho da fé, tá? Então eu te espero na terceira aula para você aprender como montar sua mochila e realizar um caminho leve, porque mochila leve, peregrinação leve. Então eu te espero para a terceira aula.